Anvisa, então, que pode decidir por essa questão, dar o aval para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com a vacina da Pfizer ainda neste mês. E para entender um pouquinho mais sobre isso, a gente vai conversar agora com a doutora Luana Araújo, que é infectologista e epidemiologista. Doutora, muito bom dia, obrigada por nos atender, é uma honra ter você aqui no live com a gente. Olá, pessoal, bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Doutora, a gente nota, né, que a vacinação dos adolescentes já teve um pouco mais de resistência, muitos pais apreensivos, preocupados. E claro, a gente sabe que se a vacinação for no maior número possível de pessoas, incluindo crianças, isso tem um resultado mais positivo ainda, porque as crianças também são um importante vetor aí de transmissão da doença. Mas para os pais que ficam apreensivos, né, e se perguntam, já que as crianças não ficam tão contaminadas, assim, essa pelo menos é a impressão que a gente tem com a doença, não desenvolvem tanto a doença na forma grave, por que eu preciso vacinar? E é aí que a gente precisa esclarecer, né? Claro, e eu acho que existem algumas razões para a gente pensar nisso. A primeira razão é que, por mais que crianças, a princípio, desenvolvam proporcionalmente quadros graves em menor quantidade, né, em menor proporção do que os adultos, elas ainda podem sim ficar graves, precisar de hospitalização e eventualmente ir a óbito. E eu tenho certeza que ninguém quer que isso aconteça com ninguém, quanto mais com a criança ou com seu próprio filho. Então eu acho que esse já deveria ser motivo suficiente. A segunda razão é que a gente sabe que hoje, a despeito da idade, o grande alvo, o grande público-alvo do vírus é o não vacinado. Então, a gente pode até ter uma redução aí na média móvel de óbitos, por exemplo, né, de uma maneira geral na população, mas se ela se concentrar na faixa etária entre 0 e 12 anos, a gente tem um problema grave. Então, isso não pode acontecer. E a terceira razão é que, apesar de não desenvolver de novo tanto forma grave e aguda, a gente sabe que não só essas crianças são vetores de manutenção da circulação viral, né, na população, como elas também podem desenvolver quadros de longo prazo, Covid longa, dificuldade de desenvolvimento neuropsicomotor, problemas outros, né, orgânicos. Então não tem razão nenhuma para deixar crianças suscetíveis, principalmente frente aos dados que a gente tem, que mostram que essa é sim uma vacina segura para todas as populações, incluindo as crianças. Doutora Luana, obrigado pela entrevista, bem-vinda ao live, reforçando aqui as boas-vindas. A gente não vai ser, acho que, tão bons anfitriões, perdi o plural aqui, como a Mona Lisa é lá no Expresso com a senhora, mas sempre aqui, ó, bem-vinda também ao live, tá? E a minha dúvida é com relação às vacinas. A vacina que é aplicada na criança é a mesma que é aplicada no adulto? Porque já que há um pedido diferente para a Anvisa, há uma mudança também no imunizante, ainda que seja do mesmo laboratório? Bom, primeiro eu queria agradecer de novo as boas-vindas e vou fazer uma queixa que Mona Lisa me abandonou, então não sei o que está acontecendo. Férias. Nossa relação está abalada. Não, brincadeira. O que acontece é que é o seguinte, a vacina é a mesma. A composição dela é a mesma. O que acontece é que a gente, por uma comparação imunológica, além dos dados propriamente de estudo, né, que foram feitos até agora, a gente sabe que essas crianças precisam de uma dose menor para ter a mesma imunogenicidade. Só que essa dose ela não é da mesma vacina que a gente tem no mesmo frasco, porque ela precisa de uma diluição diferente, né? A preparação dela é uma preparação diferente. Então ela vem num frasco diferente, com uma cor diferente, já para mostrar que essa é a vacina necessária para ser aplicada nessa população menor. Mas o fato é que ela é uma dose menor, portanto, ela tem nessa população uma menor incidência de evento adverso, enquanto ela continua sendo extremamente imunogênica, quer dizer, trazendo proteção para essas crianças. Então, de novo, a gente não tem razão para ficar preocupado e não levar as crianças para se vacinar. Agora, doutora, então com esse pedido que vai ser feito pela Pfizer, né, a Anvisa, para que ela libere essa vacina para as crianças, isso deve, já que já foi aprovada nos Estados Unidos, por exemplo, para essa faixa etária, isso deve ser um processo tranquilo, deve ocorrer de forma eficaz aqui, eficiente, rápida em relação à Anvisa aprovar isso? E em relação também à vacina que chega aqui, ela... como a gente estava falando, né? Como a senhora estava falando, essa questão dela ser uma dose menor. Mas é a mesma vacina que a gente já tem aqui no Brasil, só que dá em uma quantidade menor, é isso? Não, então, Marcelo, isso é extremamente importante. Então, eu vou começar por esse final aí.
As vacinas que a gente tem hoje no Brasil compradas e estão aqui, né, em território nacional, não servem para ser aplicadas nas crianças. Não é o posto lá na ponta que tem que tirar menos, diluir diferente, não é assim. Elas precisam ser compradas para essa população da gente aí, que a gente tem um alvo mais ou menos de 17 milhões de crianças nessa faixa etária. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Eu queria também lembrar aqui que nessa primeira semana nos Estados Unidos já foram vacinadas mais de 900 mil crianças. E a incidência de evento adverso grave é nenhuma. Então, reforço aqui aos pais que essa aprovação da Anvisa deve ser, sim, rápida, uma vez que a gente sabe que a aprovação nos Estados Unidos ela é uma aprovação bastante intrincada e ajustada, né? Quer dizer, que precisa de muitos dados para isso acontecer, na mesma competência que a Anvisa tem. Então, se os dados forem ofertados lá e já com essa resposta, facilita muito o trabalho da Anvisa aqui, que obviamente vai revisar isso tudo, mas já faz isso com um estofo que garante uma aproximação mais fácil. E aí a gente precisa adquirir essas doses, distribuí-las e botá-las à disposição da população. E é bem importante dizer isso, que a gente precisa comprar, porque a gente segue sem um comando no Plano Nacional de Imunizações. Há mais de 3 meses, Dr. Gurgel, que foi indicado, quase 4, exatamente. Quase 4 meses. Exato, a gente chegou a Brasília, Dr. Gurgel, a gente trouxe essa informação em primeira mão aqui para vocês na CNN, foi a Brasília para tomar posse e deu de burros na água, porque foi informado a ele que ele não A gente já viu esse filme, não, Daniel? Com a senhora. Mais uma vez, a gente segue sem um comando desse Plano Nacional de Imunizações. Enfim, doutora, dando sequência à nossa questão da vacinação de crianças, a gente tem um discurso anti-vacina que, felizmente, como uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Imunizações que a gente trouxe aqui, que as pessoas não estão indo, felizmente, nesse discurso anti-vacina. Agora, para os pais, há sim uma dúvida com relação às crianças, como a gente vem questionando a senhora sobre a importância dessa vacinação. Como convencer esses pais, ainda que eles mesmos não tenham tomado a vacina, de que pelo menos para as crianças isso é necessário? Porque ali para a criança já não vai numa decisão própria, né? Depende dos pais. Eu acho que a educação é sempre a chave, né? Esclarecer as dúvidas. Os pais têm direito a ter dúvidas, né? E a gente tem a obrigação de explicar, de esclarecer. Mas eu acho que a questão da antivacina ela é um pouco mais profunda, porque ela não está tendo essa... ela não tem uma base racional, né? A base ela é absolutamente emocional e cognitivamente limitada. Então, a gente precisa ter um trabalho, e isso deveria vir do governo, deveria vir do Programa Nacional de Imunização, uma grande campanha esclarecendo essas dúvidas básicas dos pais, explicando exatamente o que esperar, como é que funciona, porque culturalmente a vacina faz parte da nossa sociedade. Então, não tem razão para evitar essa vacina, sabendo que todas as outras seguem o mesmo tipo de rigor na sua aprovação e na sua aplicação. Então, eu acho que a gente precisa, sim, estar aqui, conversar e falar, sempre esclarecer os pais nessa circunstância e lembrá-los que a decisão sobre eles é deles. A decisão sobre os filhos pode até ser deles, mas existe uma responsabilidade sobre a saúde da sua família, né, de quem você colocou no mundo. E isso há uma responsabilidade legal também sobre isso, né, que precisa ser discutida. Então, eu sou sempre a favor da conversa e do esclarecimento, e eu espero que isso seja suficiente. Até porque, vejam, as crianças de 5 a 11 anos, elas conversam um pouco sobre esse assunto, embora não tão pouco quanto as pessoas imaginem. Mas os adolescentes estão absolutamente à vontade e felizes por se vacinar, porque compreendem que essa é uma proteção para que eles consigam voltar a ver os amigos, ir à escola e a ter uma vida mais próxima do normal, que há 2 anos eles não têm. Então, é preciso que a gente aprenda com o bom senso dos adolescentes, né? Que esses pais aprendam com o bom senso dos adolescentes. Pois é, a gente vê até nas redes sociais, né, essa movimentação nesse sentido, das pessoas felizes se vacinando, postando a foto ali, o bracinho. Então é muito legal mesmo. Eu vejo muitos adolescentes que eu conheço que estão felizes em tomar a vacina. Agora, eu como mãe e todos aqui como mães e pais que têm filhinhos nessa faixa etária, ficam ansiosos, né, para saber quando de fato a gente pode ter essa vacina aqui no Brasil. O processo deve ser rápido na Anvisa até o final desse mês. Essa vacina, como a senhora bem destacou, tem que ser uma vacina específica, exportada, comprada pelo Brasil. A gente pode ter isso em quanto tempo aqui no Brasil? Olha eu fazendo a pergunta difícil. Olha, agora a gente começou, né? Claro que depende de negociar.
É, claro que depende de negociação, né, do governo federal, do Ministério da Saúde, mas um trâmite normal, assim, para você que já entende, está na área ali, quanto tempo a gente poderia ter no braço das nossas criancinhas? Eu não acredito que isso aconteça até o final do ano, né? Assim, na verdade, eu acho que essa negociação já deveria estar acontecendo em paralelo com o processo de aprovação, né? Quer dizer, enquanto eu aprovo, eu já estou negociando, porque uma vez aprovado, isso já chega rápido, né? E isso também deveria ter uma campanha já, obviamente, rapidamente colocada em curso, para uma vez aprovada, as pessoas já ficarem sabendo. A gente não sabe dessa movimentação, e a gente falou aqui que o PNI está acéfalo há 4 meses. Então, eu acho que, pelas circunstâncias, a gente não consegue fazer isso antes do final do ano, não. Provavelmente só para o começo de 2022. Aí, doutora Luana Araújo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Live CNN. Volte sempre. Enquanto o Mona Lisa não estiver lá, ó, a porta também continua aberta aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Um excelente final de semana para todo mundo e até a próxima. Até.